Falaremos um pouco aqui do importante conceito de demonstração matemática, também conhecido como prova matemática. Imagine que nós tenhamos duas retas que se interceptam, gerando dois ângulos, conforme se vê aqui na figura. A pergunta é: qual é a relação entre esses dois ângulos, alfa e beta? A resposta é que eles são iguais. Qualquer pessoa que tenha entendido corretamente o conceito de ângulo, sem dúvida concordará que estes ângulos são congruentes. Isso é um fato geometricamente óbvio. Vejamos agora uma segunda situação. Duas retas paralelas são interceptadas por uma transversal, conforme a figura, gerando estes dois ângulos. A pergunta é: qual é a relação entre esses ângulos? Bom, de novo, vemos facilmente que os dois ângulos são iguais. Todos nós aqui percebemos claramente que o fato das duas retas serem paralelas faz com que alfa seja igual a beta. Ou seja, novamente, o resultado é geometricamente óbvio. Consideremos agora um terceiro exemplo. Considere os ângulos internos de um triângulo qualquer. No desenho, esses ângulos são alfa, beta e gama. A questão é: quanto vale a soma destes ângulos, alfa, beta e gama? Bom, acredito que a maioria de vocês saiba que a resposta é dada pela lei angular de Tales, que foi descoberta por Tales de Mileto na Grécia Antiga, e que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Portanto, a soma destes três ângulos, alfa, beta e gama, resulta em 180 graus, o que responde à nossa pergunta. Recapitulemos, então. Na primeira situação, nós temos duas retas que se interceptam e geraram dois ângulos, alfa e beta, e nós tínhamos que alfa era igual a beta. Esse fato é geometricamente óbvio? Bom, certamente é. Na segunda situação, nós tínhamos duas retas paralelas sendo cortadas por uma transversal, gerando os ângulos alfa e beta mostrados na figura. A conclusão foi que alfa é igual a beta. E isso é geometricamente óbvio? Sim, é claro para qualquer um de nós que estes dois ângulos são iguais. Bom, e na terceira situação? É um triângulo qualquer, cujos ângulos internos foram denominados alfa, beta e gama. E a conclusão foi que alfa mais beta mais gama era igual a 180 graus. Isso daí é geometricamente óbvio? Algum de nós olha para esses ângulos e diz: ah, mas é óbvio que esses ângulos aí, quando forem somados, eles resultam em 180 graus. A resposta é claramente não. Nesse aspecto, essa terceira afirmação ela é muito diferente das anteriores. O fato é que nós só fomos capazes de dizer que a soma desses ângulos resultava em 180 graus porque, em algum momento, algum professor nos ensinou a lei angular de Tales. Nós acreditamos cegamente no que nos foi ensinado e aplicamos nos exercícios. Porém, raramente o professor nos dá alguma explicação a respeito da validade dessa afirmação. E se nós pararmos para pensar, é realmente esquisito. A conclusão dessa afirmação aqui é óbvia. Nós podemos aceitá-la sem nenhum problema. O dessa daqui também. Mas esse resultado aqui ele não é nada claro. O que nos leva à pergunta: como é que os matemáticos sabem que a lei angular de Tales é verdadeira? Será possível que esse conhecimento matemático tenha sido trazido por alienígenas? Ou, quem sabe, talvez a matemática seja uma das ciências ocultas? Bom, eu realmente conheço muita gente de humanas que é tão traumatizada com a disciplina
que não teria dificuldades em acreditar que a matemática tem alguma ligação com coisa ruim. Aliás, considerando como o café é popular entre matemáticos, dá até para imaginar um ritual acontecendo desse jeito aqui, invocando entidades que venham nos ensinar teoremas como a lei angular de Tales. Por outro lado, pessoas com uma visão menos ruim da disciplina podem imaginar que o conhecimento matemático tenha sido obtido por revelação divina, o equivalente matemático de Moisés subindo o Monte Sinai e trazendo um livro contendo todas as regras da matemática, inclusive esta lei de que a soma dos ângulos de um triângulo resulta em 180 graus. Ou, quem sabe, um anjo trazendo as revelações a um profeta da matemática. E, de fato, a escola muitas vezes nos dá a impressão de que as leis da matemática caem do céu. Mas, brincadeiras à parte, como será que os matemáticos chegam à conclusão de que regras como a lei angular de Tales realmente são verdadeiras? Uma possibilidade é o uso da experimentação. Nós poderíamos desenhar um triângulo ABC e, em seguida, utilizar um transferidor para medir os ângulos em cada lado do triângulo, somar e verificar se o resultado é realmente 180 graus. Fazendo esse experimento várias vezes, em muitos triângulos diferentes, ganha-se razoável confiança de que este resultado vale para qualquer triângulo. Entretanto, este método experimental possui algumas desvantagens. A execução é difícil e trabalhosa. Para adquirir um grau de confiança razoável, você precisa repetir o processo inúmeras vezes, para inúmeros triângulos diferentes. Existe a necessidade de lidar com erros de medição. Então, por exemplo, poderia acontecer de acharmos valores como esses da imagem, resultando em uma soma de ângulos que não resultasse exatamente em 180 graus. E, além do mais, a experimentação é um método que não gera certezas absolutas. Sua certeza está restrita somente ao universo de triângulos com os quais você realizou as experiências. Isso é ainda mais sério quando se pensa que toda experimentação está severamente limitada por fatores práticos. Por exemplo, você não conseguirá jamais desenhar um triângulo do tamanho do sistema solar para testar a lei angular de Tales. Apesar disso tudo, a experimentação é o principal método utilizado pelas ciências físicas. Nada mais emblemático do uso deste método do que Galileu jogando objetos do alto da Torre de Pisa e, assim, chegar às leis da física que regem os corpos em queda livre. Matemáticos frequentemente utilizam o método experimental para testar conjecturas, porém, em geral, a mera experimentação não é suficiente. A matemática tem ao seu alcance um método melhor do que a experimentação e que, ao contrário deste, gera certezas praticamente absolutas. As verdades matemáticas são obtidas através da dedução lógica pura, de partir de fatos que claramente são óbvios e, a partir deles, deduzir outros não óbvios. Esse processo de dedução é conhecido como demonstração matemática ou prova matemática. A melhor forma de entender é vendo o seu funcionamento na prática. Então, vamos ver agora como é que se deduz a lei angular de Tales. Eu tenho um triângulo, como esse da figura, de ângulos internos alfa, beta e gama, e eu preciso deduzir, de alguma forma, que a soma desses três ângulos resulta exatamente em 180 graus. E essa dedução precisa ser feita com base apenas em verdades geometricamente óbvias. A argumentação deduzindo esse resultado será exposta agora. Estão vendo esse segmento aqui? Ele claramente poderá ser prolongado por uma reta. Dessa forma. Isso claramente pode ser feito. Isso é um fato geometricamente óbvio. Agora, considera essa reta que eu acabei de traçar. Também é geometricamente óbvio
que eu consigo traçar uma reta paralela a ela, passando pelo ponto C, obtendo esta reta aqui. De maneira similar ao procedimento que fizemos antes, esse segmento aqui ele pode ser prolongado por uma reta, assim. E, claramente, o segmento correspondente ao terceiro lado do triângulo também vai poder ser prolongado, nos levando a essa situação aqui. Considere agora o ângulo alfa que está em destaque no desenho. E lembremos daquela propriedade citada anteriormente, e que era geometricamente óbvia, segundo a qual, quando uma transversal corta um par de retas paralelas, ela gera ângulos que são iguais. Aqui está a transversal. E aqui nós temos duas retas paralelas. Então, esse ângulo aqui de cima, ele tem que ser igual ao ângulo alfa de baixo. Então, a situação agora é essa daqui, em que o ângulo alfa que está embaixo, ele também aparece em cima. Concentremos a nossa atenção agora nesse ângulo beta. Usaremos novamente a propriedade da transversal e das retas paralelas. Aqui nós temos a transversal e aqui nós temos as duas retas paralelas. Então, esse ângulo que aparece em cima, ele tem que ser igual ao de baixo. Então, ele vai valer beta, o que nos deixa nessa situação aqui. E agora, nós vamos focar no ângulo gama. Nós já concordamos que é geometricamente óbvio que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, vamos destacar aqui essas duas retas e vamos concluir que esse ângulo aqui de cima ele é igual ao gama. Então, a nossa situação agora é essa daqui. Então, recapitulando, esses ângulos aqui medem alfa, esses ângulos aqui medem beta, e esses ângulos aqui medem gama. Ou seja, esses aqui são os três ângulos internos do triângulo. Bom, a junção desses três ângulos corresponde à metade de uma circunferência, ou seja, uma meia volta. Como uma volta completa corresponde a 360 graus, então, uma meia volta corresponde a 180 graus. Logo, a junção dos três ângulos corresponde a 180 graus. A conclusão inexorável é que alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Como nós chegamos na conclusão desejada, a demonstração aqui está encerrada. Reparem que o argumento que foi utilizado se aplica a qualquer triângulo e não apenas triângulos de um tipo específico. Então, somos forçados a acreditar que o resultado se aplica a todos os triângulos. Notem como uma argumentação matemática bem feita permite obter certezas praticamente absolutas. Se a cadeia de raciocínio não apresentar nenhuma falha lógica, é inexorável aceitar a conclusão do raciocínio, visto que ele se baseou apenas em fatos que eram obviamente verdadeiros. Podemos, então, entender uma demonstração matemática como a dedução lógica de um resultado não trivial a partir de outros resultados que são considerados óbvios ou previamente conhecidos. Bom, a questão de quais são exatamente os resultados considerados óbvios, ela tem suas sutilezas e será estudada em detalhes no futuro. Porém, para nossos objetivos imediatos, será suficiente entender uma prova matemática dessa maneira.